Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à sua Célula Get. Seja bem-vindo também ao mês de julho. Olha só, estamos começando um novo mês aqui juntos, estudando a Palavra de Deus, aprendendo mais sobre a vontade dele para nós. Que bênção é estar em mais uma célula. Eu fico muito honrada de poder compartilhar com você aquilo que ele tem nos entregado. Nós fazemos parte da Igreja Getsemane e durante todo o mês estaremos aqui juntos, trabalhando agora um novo tema. Vamos falar sobre paixão e compaixão, sobre buscar os perdidos, e você vai aprender muito. Fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se você está aqui nos acompanhando, assistindo esse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém da sua célula, alguém da sua família, o seu mais um, a pessoa que você está orando aí para ganhar para Jesus. Porque quando você curte, comenta, compartilha os nossos vídeos, o reino de Deus está crescendo. E assim a palavra de Deus vai se espalhando por toda a terra. Você pode ser um missionário digital compartilhando essa ministração da Célula Get. Então vamos hoje para a nossa ministração da Palavra de Deus. E hoje o tema que eu quero trabalhar com você é o valor do mais um nas mãos de Jesus. Eu vou te contar hoje uma história que está na Bíblia, muito interessante. Talvez você até saiba aí por alto, mas talvez você não tenha prestado atenção em alguns detalhes. E hoje eu quero falar especificamente de um personagem que está dentro dessa história e ele é mais esquecido. Eu não sei se você lembra como foi a conversão do apóstolo Paulo. Você lembra que ele estava no caminho da cidade de Damasco e ali ele caiu do cavalo, ele teve um encontro com Deus e ele ficou cego. Mas dentro desse processo existia um homem que foi usado por Deus para levar a palavra ao apóstolo Paulo e ganhá-lo para Jesus de fato. E olha só, nós vamos saber aí, conhecer essa história, que está lá em Atos 9, nos capítulos de 10 a 19. Vamos ler juntos? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrai a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha só que testemunho poderoso! Hoje, eu e você conhecemos a história do apóstolo Paulo, que foi um homem usado por Deus de forma poderosa. Mas o que nós muitas vezes não sabemos é que teve um instrumento de Deus para resgatar aquela vida, chamado Ananias. Ananias, ele foi ali chamado por Deus porque ele era um homem reconhecido por ser um homem de Deus, um homem de oração. A Bíblia não conta muitos detalhes sobre ele, mas isso foi algo muito marcante da sua vida. Ele foi escolhido por Deus porque ele era alguém que já caminhava com Jesus. A gente não sabe muita coisa dessa história, mas nós sabemos algo muito importante. Ele tinha intimidade com Deus. Ele foi capaz de ouvir a voz de Deus e, além de tudo, obedecer à voz de Deus. Muitas vezes no nosso caminho não sabemos nem distinguir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus, mas aquele homem não soube só distinguir. Ele soube ouvir e obedecer. E olha só, o próprio Senhor Jesus falou com ele. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos algumas lições para aprender com Ananias. Porque assim como ele, eu e você precisamos sentir compaixão pelos perdidos. Se você já caminha com Jesus, eu quero te lembrar
de quando você começou nos caminhos de Deus. Como foi? Quem chegou até você? Quem te abordou? Quem te falou pela primeira vez que Jesus salva, liberta, cura? Talvez você esteja ouvindo isso agora e eu tenho a honra de levar essa boa notícia para você, de te dizer que há salvação em Cristo Jesus. Mas para você que já conhece a Jesus, quem levou essa notícia para você? Eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai ser esquecida por você. Você sempre vai ter um carinho, uma gratidão, porque não existe bem mais precioso do que receber a Jesus no nosso coração. E hoje eu quero te ensinar e aprender também, junto com a palavra de Deus, algumas coisas através da vida de Ananias. Em primeiro lugar, o mais um nas mãos do Senhor ouve e reconhece a voz de Deus. Se eu e você somos mais um na mão de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Ali Ananias era um homem sensível à voz de Cristo. Nós não sabemos se ele tinha conhecido o Cristo de carne e osso, talvez sim. Talvez ele só tinha conhecido de ouvir falar, mas ele creu que Jesus era o Messias e ele estava sensível à voz de Deus. De tantos homens naquela terra, Ananias foi o escolhido para ouvir a voz do Senhor, para receber aquela visão. Ele pode ter chegado a Damasco antes do início da perseguição, ou ele pode ter até mesmo fugido da perseguição, porque ele sabia quem era Paulo. Ele conhecia o histórico de Paulo. Ele sabia que Paulo estava ali perseguindo, naquela época ainda era Saulo, né? Seu nome ainda não tinha mudado. Estava perseguindo os cristãos e matando cristãos. Talvez ele tenha ido ali para se proteger, mas ele nunca perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então Ananias foi aquele que buscava a Cristo de perto. Ele estava ali o tempo inteiro em intimidade com Deus. E assim eu e você precisamos ser. Talvez você ainda não esteja adaptado a escutar a voz de Deus. E você tenha dúvidas e se pergunte, mas pastora, como que eu posso escutar a voz de Deus assim como Ananias escutou? Eu vou deixar essa parte para o final. Mas no final eu quero compartilhar com você algumas dicas práticas, como preparar, calibrar aí os seus ouvidos espirituais. Em segundo lugar, você que é o mais um de Jesus está disposto a obedecer à voz de Deus? Ali Ananias não apenas ouviu, ele estava disposto a obedecer. E como é difícil obedecer à voz de Deus. Às vezes são coisas que nós não compreendemos naquele momento, que Deus nos manda fazer. Ananias era uma pessoa de carne e osso, assim como eu e você, e sentiu medo. Ele já tinha escutado sobre Saulo, ele já sabia o que ele fazia de ruim para os cristãos. Como assim o Senhor está me mandando com um homem que é perseguidor? Mas Deus tinha uma missão para aquele homem. Tinha lugares que Ananias não ia poder entrar, mas que através da palavra que saiu dos lábios dele, poderia entrar e resgatar aquelas vidas. Hoje nós, como pastores, tem muitos lugares que nós não conseguimos adentrar. Eu não estou aí no seu trabalho, eu não estou aí dentro da sua casa, a não sei que você me convide aí para comer um peixe muito gostoso, porque aqui nós somos do Amazonas, tudo vira peixe aqui, né? Peixe assado, é peixe cozido, a gente gosta de peixe. Então você pode me convidar e eu vou estar aí na sua casa, mas eu não vou estar todos os dias. Então, Deus vai levantando profetas que te alcancem, porque tem você lá dentro do seu trabalho, da sua faculdade. Olha só que bênção. E assim foi na vida de Ananias. Ele foi um profeta usado para alcançar outras pessoas. E eu quero te dizer que você também pode ser essa pessoa. Esteja disposto a obedecer à voz de Deus. Às vezes Deus nos manda fazer coisas que nós não entendemos. Eu já passei por situações de estar na fila de um supermercado e Deus falar, paga a conta dessa pessoa. E eu ficar, meu Deus, essa pessoa vai me xingar, essa pessoa não vai gostar disso, vai se sentir humilhada. Mas ali eu resolvi obedecer à voz de Deus. E naquele momento, quando eu paguei, era um valor tão... era um valor pequeno, mas eu obedeci aquilo que Deus estava falando. Quando eu fiz isso, era uma senhora, e eu nunca vou esquecer de como aquela senhora me abraçou e me agradeceu e disse que ela precisava muito daquilo. Mas sabe, esse é o prazer de obedecer à voz de Deus. E Ananias entendeu isso. E eu quero saber de você hoje. Será que você se dispõe a ser um Ananias? Porque nós temos muitos Saulos por aí. Pessoas que vão se levantar nos ambientes onde estão, nos mais diferentes lugares, para falar da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Mas nós precisamos de pessoas como você, que são os Ananias desse tempo, que vão se levantar, que vão pregar a palavra, que não vão se envergonhar. E eu quero te dizer, não tenha medo, porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te encher de poder para operar em milagres.
É o mesmo Deus que está com você, que segura a tua mão, que te respalda e que vai contigo. Ananias teve medo ali. Ele teve um momento de insegurança, mas ele obedeceu à voz de Deus. E até hoje, eu e você somos tocados por esse exemplo de Ananias. Será que você pode responder hoje? Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Eu desejo ir. E não importa se você tem uma semana de cristão, se você tem 2 anos, 5 anos, 20 anos. Todos os dias nós precisamos obedecer esse convite. E dizer, Senhor, eu quero ir, eu quero levar a Tua palavra. Às vezes tem pessoas perto de nós que estão sofrendo, precisando do amor de Deus. E que uma oração nossa mudaria o rumo da sua história. Assim como alguém se levantou para falar de Jesus para nós e mudou o rumo da nossa história. Faz quanto tempo que você não se ajoelha e não ora por causas que não sejam suas especificamente ou da sua família, mas por causa de pessoas que estão precisando da voz de Deus? Ananias ali encontrou Saulo e ele era um desconhecido. Ele não conhecia aquele homem, ele só tinha escutado falar e só coisas ruins. Mas ele decidiu obedecer à voz de Deus. Agora vamos falar um pouco com você que deseja ouvir a voz de Deus. Eu sei que quando nos convertemos, achamos que é muito difícil ouvir a voz de Deus. E eu quero te dizer que isso é algo que você precisa treinar os seus ouvidos espirituais. Mas, pastora, como eu vou fazer isso? Tem uma academia de ouvidos espirituais aí pra gente treinar e conseguir ouvir a voz de Deus? Você precisa primeiro ter sensibilidade. Começa a ter sensibilidade aí, prestar atenção nas coisas ao seu redor. Estar o tempo inteiro em constante oração. Em todo lugar, tudo que você for fazer, vai se linkando. A oração, ela nos conecta com Deus. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus, você precisa estar conectado com Deus. Traz realmente esse mundo espiritual para dentro da sua vida. Leia a palavra, busque essa conexão com Deus, porque nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Em último lugar, mas não menos importante, para que você aí que deseja ouvir a voz de Deus, comece a silenciar o mundo. Às vezes, quando estamos muito cheios do mundo, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Talvez a sua mente esteja cheia de coisas terrenas, seja por causa da ansiedade, seja por causa de filmes, redes sociais, coisas que enchem a nossa mente de coisas naturais. E a gente acaba desconectado do mundo sobrenatural. Então se desconecta um pouco do mundo e começa a aguçar os seus ouvidos espirituais. Porque eu creio que no nosso meio existem muitos Ananias. E talvez você esteja me assistindo aqui hoje e você esteja afastado dos caminhos do Senhor, nem sabe como voltar, não sabe como fazer. E eu quero te dizer que esse convite se estende a você. Diga sim para Jesus hoje. Assim como ele mudou a história de Saulo, transformou em Paulo um pregador do Evangelho, assim ele deseja fazer com a sua vida. As outras coisas você vai organizar depois, mas diz sim para Jesus hoje, porque eu tenho certeza que ele pode mudar a sua história. E eu quero te convidar hoje na sua célula aí, dentro da sua casa, na sua empresa, no seu carro, onde você estiver e você estiver assistindo esse vídeo, a fazer 2 tipos de oração. Em primeiro lugar, para você que está afastado dos caminhos do Senhor ou que ainda não começou a sua caminhada com Jesus, diz sim para Ele. Aceita Jesus no seu coração como seu único Salvador, porque você vai ver que isso vai mudar toda a sua história. E a nossa segunda oração é para você que deseja ser um Ananias na vida de alguém. Eu não posso orar por você te colocando à disposição de Deus, porque só você pode dispor o seu coração para Deus te usar. Então eu desejo que hoje você faça essa oração, porque não tem escolha melhor do que ser um portador das boas novas da salvação. Então ora e fala para Deus a verdade. Diz: Deus, eu ainda tenho muita dificuldade de falar do teu amor, mas hoje eu quero aprender a ouvir a tua voz, reconhecer e obedecer para ser usado com paixão e compaixão pelas vidas que estão ao meu redor. E não esquece que essa é só a primeira parte da nossa ministração. A parte 2 vem na semana que vem e eu te espero aqui nesse mesmo horário. Tchau, Deus te abençoe.